Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. Living in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't. Graças e paz, irmãos, bom dia a todos. Eu peço a todos que fiquem de pé. Aqueles que não puderem ser filmados, quiserem ser filmados, permaneçam mais ao fundo da igreja, por favor, que nós vamos começar o nosso culto ao Senhor. Vamos colocar as intenções do culto na mão de Deus. Querido Deus, Pai, te agradecemos por mais um dia, querido Deus. Obrigado por mais uma vez estar aqui na tua presença. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, querido Deus. Seja conosco aqui, Pai, nos louvores, na palavra a ser ministrada. Usa cada um de nós aqui, Pai, para a glória do seu nome, Senhor Jesus. Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Se renda a Ele. Nos rendemos a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti, Jesus. Nós dizemos que Tu és o nosso Senhor, ó Pai. Estou preparando o caminho. Diga. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, prendendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Preparando o caminho,
digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo as suas recompensas, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo as suas recompensas. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. A igreja, e ele virá, soberano em poder, ele virá. A igreja, diga com fé, ele virá. Vejam, ele traz. Aleluias, glória a Deus. É Ele, por Ele, tudo para Ele. Que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Que as nossas vidas sejam verdadeiramente por Ele. Que essa não seja somente uma canção vazia, mas que todos os dias a nossa vida seja dEle, para Ele e por Ele. Sejam todas as coisas que nós vamos fazer, que tudo aquilo que nós colocarmos a nossa mão, nossos pés, primeiramente nós venhamos oferecer a Ele, que nós venhamos pedir a Ele a Tua vontade, e que a vontade dEle seja soberana na nossa vida, que Ele é o dono, Ele é o poderoso, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno das nossas vidas. Que nesta manhã nós possamos nos render verdadeiramente, que nós possamos nos dobrar diante dEle, que Ele possa vir governar, que Ele possa vir tirar de nós tudo aquilo que nos impede de ser verdadeiramente filhos, que Ele venha restaurar a nossa filiação, que Ele venha nos mostrar que Ele é o nosso verdadeiro Pai, que Ele nos ama, e que Ele venha colocar em nós essa cultura do céu, que nós venhamos viver todos os dias da nossa vida de acordo com a Tua vontade, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluias, aleluias, glória a Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto nesta manhã, para ouvir mais a palavra dEle, para sentir o Teu toque, que as nossas mentes estejam abertas, que o nosso entendimento esteja aberto, para ouvir, entender e praticar tudo aquilo que for ministrado nos nossos corações hoje. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Papai. Amém.
Graça e paz, irmãos, bom dia. Podem se assentar, por favor. Vamos falar agora sobre os dízimos, ofertas e primícias. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículo 6. Amém? Aqui fala: Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se vocês pegarem o texto inteiro para ler, aqui Jesus estava falando de quem? Dos fariseus, que eram homens, né, os mestres, né, da lei, que se vestiam de uma santidade. Porém, as obras deles não eram sobre Jesus. E hoje, para a gente refletir, como que estão sendo as nossas obras? Será que por fora a gente está lindo, perfeito? A gente fala coisas boas, né? A gente se parecem, né? Pessoas cristãs, crentes. Mas como que está o nosso coração? Será que nós temos adorado a Deus somente com palavras, com os nossos lábios? Ou será que a nossa adoração é de dentro do nosso coração? É de acordo com o que eu prego, é aquilo que eu vivo, né? Trazendo isso aqui para essa parte dos dízimos, dízimos, ofertas, é uma forma também de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus, nós devemos adorar a Deus com tudo que nós temos, né? Não é só de palavras, mas com tudo que nós temos. Então esse é o nosso chamado, para a gente poder ser o quê? Fiéis, independente da situação financeira que nós estivermos passando. É ser fiel a Deus, e Deus, Ele sempre é fiel a nós. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Para aí, eu quero que vocês reflitam na vida de vocês. Quando eu paro para refletir na minha vida, sobre tudo que eu já passei, vivenciei, sobre as dificuldades, Deus sempre estava comigo. Deus sempre estava me amparando, não somente a mim, mas também a minha família. Então, essa é a promessa que Deus tem para nós, de que não vai nos abandonar. E a gente, será que a gente tem abandonado a Deus? Eu falo que desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente é um ato de adoração, deve ser um ato de adoração. E nós adorarmos a Deus com todos os nossos recursos, com tudo que a gente tem, com toda a nossa vida, né? E que honra é para a gente. Eu não sei quando vocês vão em algum evento, aí tem a hora que fala assim: vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? Os patrocinadores se sentem muito honrados. Vocês já pararam para pensar que honra sermos nós os patrocinadores da obra de Deus? Eu falo isso, eu fico toda arrepiada. Que honra é isso? Nós podermos patrocinarmos a obra do Senhor, né? Para que ela sempre tenha provisão, para que sempre tenha tudo. Que lindo que é a nossa igreja hoje. Que lindo é a gente poder ajudar outras pessoas, né? E um testemunho que eu quero contar aqui para vocês, sempre quando tem os desafios de oferta, eu sempre gosto de participar. Porque ali eu sinto assim, nossa, é algo a mais que eu estou, né, devolvendo aqui para o Senhor. É um sacrifício que eu estou prestando, porque é algo a mais. E na última vez, né, que nós ofertamos aqui no desafio, o Renato, ele foi pegar lá para ver questão para a gente amortizar o nosso apartamento, né? Ele foi sacar lá o dinheiro, tudo, e quando ele chega lá, tem R$ 1.500 na conta, né? É um dinheiro que ele nem sabia que tinha, mas que eu senti que foi ali Deus nos honrando, nos abençoando através desse ato. Não é barganha, tá, gente? A gente não vive por barganha, não é isso. Mas é uma forma de adoração e de que tudo que acontece não é pelas coisas naturais, né? Mas é Deus agindo na nossa vida, tá? Então, esse é o nosso, né, desafio. Sejam fiéis, no mínimo, e Deus vai nos colocar lá, né, no máximo. Amém? Quero chamar aqui as bandeiras. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Peguem na mãozinha de vocês o envelope, o dízimo, a oferta, a primícia. Vamos consagrar o nosso Pai, amém? Pai querido, nós te agradecemos. Aqui nós estamos nessa manhã, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito coisas, Pai, que
não tem como nós retribuirmos, não tem como nós mencionarmos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da gente nos mínimos detalhes, Pai. E eu te peço, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis no pouco, Senhor, a sermos fiéis no pouco, a sermos fiéis em tudo que vier nas nossas mãos, que nós possamos devolver a Ti, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, muda, Senhor, a sorte daqueles que às vezes ainda estão passando por alguma dificuldade, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que mima, que cuida dos seus filhos, Pai. E que em tudo que nós fizermos, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Em nome de Jesus te peço, Senhor, acampa Teus anjos sobre a casa de cada um dessas pessoas que estão aqui nessa manhã, Senhor. E envia, Senhor, sempre a provisão do alto. E que em tudo, mais uma vez eu te peço, Senhor, nos ajude a sermos fiéis nos detalhes, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Amém. Diga assim: Jesus é bom. Amém. Quem veio no filme ontem aí? Levanta a mão. Foi uma bênção, não foi? Eu quero agradecer aqui, porque o filme não aconteceu porque uma pessoa só fez, né? Então eu quero agradecer o Alexandre, que teve o cuidado de baixar o vídeo, né? Então ele teve um tempo aí, ele ficou aqui também baixando um programa aí que precisava no computador. Deus abençoe o Alexandre. Deus abençoe o Noronha e a Maria Luísa, que ficaram a tarde toda aqui fazendo os slides, ajeitando a tela. E as irmãs que estouraram pipoca lá, que foram muitas, né? Estavam lá na cozinha, lá, estourando pipoca. E Deus abençoe vocês também. Quem ajudou aqui a organizar tudo. E todos vocês que vieram. Então, ninguém faz nada grande sozinho. Vamos aplaudir Jesus por isso? E nós tivemos lições poderosas aqui ontem sobre a fé, sobre o que o Deus deseja de nós. E glória a Deus por isso. Hoje também começou a aula de batismo e também a aula cultura da igreja. Deus abençoe os irmãos que estão participando. E Deus é muito bom. Sábado que vem, na verdade, sexta e sábado, nós vamos num congresso lá na IBVN. Só que você pode acertar só até agora cedo, porque à tarde eu já vou enviar para a apóstola lá os nomes e o valor, tá bom? Quem quiser participar me procura, o valor é R$20. Então você tem que fazer o Pix agora. E é na conta de eventos da igreja, tá? eventosesperancaviva@yahoo.com. Faz um Pix lá de R$20. Vai cair lá Ministério Esperança Viva, o nosso CNPJ. E essa conta aí está sendo destinada para esse fim. Amém, gente? Domingo que vem, presta atenção aqui. Não perca essa informação, hein? Domingo que vem, nós vamos comemorar 9 anos da nossa igreja. Olha que bem, 9 anos. Quem nasceu no dia 4 de setembro de 2016, está fazendo 9 anos, hein? Junto com a igreja, olha aí. 9 anos atrás, Deus nos trouxe para esse lugar, e de lá para cá tem sido uma bênção. E Deus tem operado tremendamente. Cada época, cada ano, Deus tem trazido coisas novas, e nós estamos aqui nos deliciando de tudo que Deus tem feito. Glória a Deus por isso. Então nós vamos bolar ainda. Eu nem pensei o que a gente vai fazer, mas vai ser uma festa. Aliás, eu queria saber a ideia de vocês. O que a gente poderia fazer domingo que vem, hein? O que vocês acham? Para a gente comemorar, poxa, 9 anos da igreja, gente. O que a gente poderia fazer assim de especial?
Só para não ser mais um culto. Isso é alguma coisa diferente. Hã? O que, pastor? Costelão? Costela de chão? Quem topa fazer costela de chão aí? Faz lá no estacionamento assim com... Hein? Eu gostei da ideia, hein? As irmãs fazem um arroz aqui, costelão. Mas estende uma tenda aí fora aí, costelão. Hein, Josué? O que você acha? Costelão é duro? Quebra a dentadura? É? A dentadura quebra? Mas ó, a gente pode fazer também não só costela, pode fazer outras coisas, frango. Tem a máquina de frango, pode assar uns 3 frangos aí junto. 3 não, 3 é pouco, né? Muita gente. O que vocês acham? Fala aí, estou gostando da ideia. As pastoras estão dizendo aqui que elas preferem um churrasco com pagode. Ficou melhor? O pastor David vai trazer os tantã dele lá? Senta o pau no pagode? Faz as tendinhas do pagode lá fora. Cadê o Rodrigão? Ô Rodrigão, você vai trazer o cavaquinho? Vai? Então tá bom, então tá fechado. Churrasco com pagode, aí ó. Aí o que você faz então? Você vai trazer a carne que a sua família consome, tá bom? Cada um traz um pouco de carne, aí a gente se junta todas as carnes, faz um arrozão aqui, vinagrete, traz o refri também, né? E vamos passar aqui o almoço e a tarde na igreja. Vamos pôr umas tendas lá fora para ficar fresquinho, ou aqui dentro mesmo a gente tira as cadeiras e vamos comemorar, tá bom? Então domingo que vem, desmarca lá o almoço na sogra e vem para cá que vai ser uma benção. Amém, gente? Então, 9 anos da nossa igreja não pode passar em branco. As crianças podem ir então, culto infantil, Deus abençoe. Você faz para todo mundo? Hã? A Meire está dando a ideia de fazer um bolo também aqui, ó. O que vocês acham? Cadê a boleira lá, pastor Inácio? É muita coisa para todo mundo? Quem sabe fazer bolo para todo mundo aqui? Sabe fazer? Então a gente vai trazer os ingredientes, a Denise vai fazer. Você fala para nós o que precisa, tá? Quantas farinhas, quantos ovos, sei lá o que vai no bolo, tá bom? Hã? Morango, aquele morango do amor? Cobertura de amor, morango do amor. E o gás também, precisa de gás, né? Muito bom. Gente, ontem no filme foi falado de uma passagem bíblica. E eu quero falar sobre isso. Então abra a sua Bíblia comigo em Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante. Nós vamos conhecer a história de Jonas hoje. Jonas era um profeta e vamos entender o que nós aprendemos com isso. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Próximo versículo. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor.
E o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Até aí. Jonas era um profeta, para você entender, no Velho Testamento. A Bíblia ela é dividida em 2 testamentos. De Gênesis a Malaquias são 39 livros. E a gente conhece como Velho Testamento ou Antigo Testamento. Aí o Novo Testamento é de Mateus até Apocalipse, são 27 livros. No meio, tem uma folhinha em branco ali que divide os 2 testamentos. E o que significa os 2 testamentos? O primeiro, que é o Antigo, significa antes de Jesus. Tudo que aconteceu antes de Jesus. E o Novo Testamento é a vida de Jesus e pós-morte de Jesus. Entendeu? O Antigo Testamento foca em Israel. Aquele paizinho pequenininho, que muita gente odeia. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e falou: Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. E de ti eu vou fazer uma nação. E Deus escolheu Israel para ser luz para todos os povos. E de Israel viria a salvação. Então, lá no Antigo Testamento, a missão de Israel, da nação de Israel, era falar de Deus para todas as nações, para que todos os povos conhecessem quem era Deus. Os outros povos não conheciam a Deus por causa do pecado. O pecado afastou o homem de Deus. Eles foram adorando outros deuses. E Abraão, Isaac, Jacó, instruíram a família deles a adorarem o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas. E o Deus de Israel, como a Bíblia declara, se movia no meio da nação de Israel. Então todos os profetas vinham de Israel, dos hebreus. Ou seja, Jonas era um profeta. E quem é o profeta? O profeta é aquele que Deus fala com ele. Lá no Velho Testamento, pouquíssimas pessoas eram escolhidas para serem profetas. Hoje não, hoje toda a igreja ela é levada à profecia. Claro que nem todos são usados profeticamente, mas todos podem ouvir a voz de Deus. Hoje você está ouvindo a voz de Deus. Você precisa entender para compreender a voz de Deus. E lá no Antigo Testamento, Deus escolhia algumas pessoas específicas para falar com eles e eles falarem com o povo. Então põe lá para mim o versículo 1 de novo de Jonas. Jonas foi escolhido para ser um profeta, né? Ou seja, Deus falaria com ele e ele daria o recado. Põe para mim de novo, pode pôr. Então olha só, o livro de Jonas começa dizendo isso. A palavra do Senhor veio a Jonas. Então Deus falou com ele. E falou: filho de Amitai. Ele era filho de Amitai. O pai dele chamava Amitai. Vá até a grande cidade de Nínive. A Nínive hoje está na atual Síria. E era a capital do império da época. Hoje o império que domina o mundo é o império americano, né? Todas as nações se rendem aos Estados Unidos por causa da economia, da força militar e tudo mais. Alguns países estão tentando tomar aí, né? Não sei se vão conseguir, mas hoje é os Estados Unidos. Naquela época era a Síria era a potência mundial. E Nínive é a capital da Síria. E Deus falou para Jonas: você vai lá em Nínive e você vai falar para aquela cidade que aquela cidade está em pecado. E eu vou matar todos eles, eu vou destruir eles, se eles não se converterem. E aí Jonas, presta atenção, ele odiava os ninivitas. Porque os ninivitas, eles eram cruéis. Historicamente, era o povo que mais destruía
os inimigos que eles dominavam. Eles haviam invadido Israel, levado israelitas reféns como escravos. E eles eram cruéis, eles quebravam as pernas, as mãos, eles estrupavam as mulheres. Então Jonas tinha uma raiva deles. Mas naquele momento Deus queria então mudar o coração deles, Deus queria converter eles. E falou para Jonas: você precisa ir lá pregar, você precisa ir lá anunciar para os ninivitas, falar do meu amor para eles. E Jonas fez o quê? Está lá no versículo 2, põe para mim. Versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O 3 agora. 3. Jonas, porém, fugiu da presença do... Jonas não quis ir para lá. E ele falou: eu vou para outro lugar, eu vou para Tarsis. Eu não quero saber de Nínive. E é esse ponto que nós vamos focar. Eu expliquei a história para você entender. Mas acontece que muitas vezes a gente quer fugir de Deus. A gente quer fugir do que Deus quer fazer na nossa vida. E Deus queria usar Jonas como um instrumento para salvar aquele povo. E o grande erro nosso é que nós não entendemos muitas vezes o que Deus quer fazer. E aí a gente confunde, porque Deus está falando uma coisa e a nossa vontade é outra. E é necessário que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus e ter um coração submisso à vontade dEle. Porque Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe de nada. E às vezes o que Deus manda a gente fazer parece loucura. Eu até entendo um pouco o Jonas. Imagina ele pensando assim: eu vou lá falar de Deus naquela cidade, eles vão me matar. Eles são terríveis. Ou de repente ele agiu no ódio mesmo, que eu quero que esse povo morra, não quero saber que eles se convertam, não. Mas Deus tinha um plano e Deus queria usar ele. Só tinha ele naquele momento. Ele era o profeta. E aí Jonas teve uma brilhante ideia. Ele falou: vou fugir, vou pegar um navio e vou para outro lugar. E ele fez isso, desceu na cidade de Jope. Até hoje lá em Israel, na cidade de Jope, tem uma baleia grande, que é o palco dessa história. E ele pega um navio e vai para Tarsis, que era uma cidade grega, que não tinha nada a ver com a Síria. Ele fugiu para ir para a Síria. Ele não precisava ter pegado navio, era só ele ter ido a pé mesmo. E ele fugiu, e Deus, a Bíblia diz que Deus mandou um vento, uma tempestade no meio do mar, e aquele navio então ia se afundar, até que alguém teve uma ideia, falou: espera aí, alguém deve estar tramando alguma coisa aqui. E jogaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas, e Jonas então foi lançado no mar. Eles jogaram Jonas no mar. E a Bíblia diz que o mar aquietou. E veio um grande peixe, uma baleia aí, engoliu Jonas. Pastor, que viagem é essa? Não, está na Bíblia. E a gente crê na Bíblia. E Jonas ficou ali no ventre da baleia. E lá então ele orou, pediu para Deus ter misericórdia dele, que ele ia obedecer sim. A maioria das vezes a gente só obedece quando a gente está lá lascado, não é mesmo? Quase Jonas estava virando cocô de peixe. Aí ele resolveu orar, resolveu pedir perdão. Eu imagino que foi uma bolha de ar ali, alguma coisa para ele respirar, para ele não morrer logo de imediato. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E quando ele orou e falou assim: olha, eu vou obedecer. Daí então a baleia vomitou Jonas lá no mar, lá na praia. E Jonas, todo cheio de alga marinha, todo cheio de gosma, de guspe de baleia, ele resolveu então ir para a cidade de Nínive. O que aconteceu? Ele começou a pregar, e com má vontade ainda. Ele andava lá e falava: se vocês não se converterem, se vocês não pararem de ser ruins,
Se vocês não parar de fazer coisas más, Deus vai destruir essa cidade. Tomara que destrua mesmo. Tomara que morra todo mundo. E Deus vai meter fogo aqui, vocês vão ver só. E conforme ele ia falando, como era da vontade de Deus de salvar aquele povo, o povo foi se arrependendo. E a notícia chegou no rei de Nínive. E o rei então mandou colocar um jejum na cidade. E pediu para todo mundo se vestir de saco de cinzas, que era uma forma de se humilhar. Colocar, se vestir de saco e colocar cinza na cabeça, em sinal de humilhação, pedindo perdão para Deus. E aquela cidade se converteu, que era tudo que Jonas não queria. Jonas foi pregar, mas não queria que ele se convertesse. E o que aconteceu? Deus não destruiu a cidade. E o livro de Jonas termina com Jonas reclamando com Deus. Falou, tá vendo, Deus? Por isso que eu não queria vir aqui, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo, que o Senhor ia salvar eles, e não era isso que eu queria que eles fossem destruídos. E o que o livro mostra? O coração de um profeta humano disputando, na verdade a palavra certa não seria nem disputar, mas em conflito com o coração de Deus. E eu quero te falar uma coisa nessa manhã. O nosso coração não pode estar em conflito com o coração de Deus. Porque o coração do homem é enganoso. A gente se engana. A gente tem vontades humanas e pecadoras. Enquanto a gente tem vontade de matar, Deus tem vontade de salvar. Enquanto a gente tem vontade de acabar com os inimigos, Deus tem vontade de mudar o coração do inimigo. E a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Preste atenção aqui. Quantas vezes você tem fugido de Deus? E Deus tem mandado você fazer coisas e você tem fugido por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba. E aí, todas as vezes que a gente foge da presença de Deus, como Jonas fugiu, a gente sofre. A gente paga um preço. E tem gente mordendo corrente. Tem gente sofrendo. Porque tem um coração obstinado. O que é um coração obstinado? Um coração que não se arrepende, que não se contrta. Porque o orgulho é mais alto. O coração obstinado está falando mais alto do que o que Deus está mandando você fazer. E eu quero falar uma coisa nessa manhã. Deus é misericordioso, Ele nos ama. E Ele nos dá um longo tempo de oportunidade para a gente se consertar. E mesmo assim tem gente que vai morrer e vai se destruir porque não ouve a voz de Deus e prefere fugir do Senhor. Nessa manhã Deus está te chamando de novo, mais uma vez. Volta ao teu coração, humilha o teu coração, quebra a sua soberba. A maior coisa que a gente tem que fazer é mudar o nosso coração. A Ari estava falando aqui, que Jesus apontou que eles eram hipócritas porque tinham um comportamento, mas o coração era diferente. E nós não somos assim muitas vezes? A gente não finge que a gente é bonzinho e só Deus sabe o que está aqui dentro? Deus, Ele não gosta da hipocrisia. Se tem uma coisa que Deus detesta, é a hipocrisia. A gente fingir que a gente é bonzinho. Os outros é ruim, mas a gente é bonzinho, não é assim? Não é, Lírio do Campo? Não é verdade? A gente não é perfeitinho, e os outros é tudo ruim. Olha que interessante. Os outros fofocam, você não, você só conta uma historinha. Você só fez um comentário. Porque na verdade quem fofoca é os outros, você não. Né? Os outros mentem. Você só fez uma brincadeirinha. Né? Quando você conta aquela mentirinha, você fala, estou brincando. Está brincando? Não, você está mentindo. Então, quando a gente começa a olhar para a gente mesmo,
focar nos nossos defeitos. Porque se você olhar para o teu irmão, você vai ver defeito nele, sim. Todo mundo tem. E agora, quando você foca no seu defeito e fala, eu preciso mudar, e reconhece o seu defeito, você para de fugir do Senhor, porque Deus quer que você foque em você. O dia que você fala, olha, eu preciso parar com isso, eu preciso mudar esse coração, eu preciso ser bom de verdade, eu preciso parar de ser religioso. Ontem o filme focou muito na religiosidade. Né? Quem que é o religioso? É o cara que se acha santo e ele não quer que o pecador chegue perto dele. Esse povo descalço dentro da igreja, achei tão interessante. Eles vão estragar o carpete. Eles vêm descalços para a igreja, eles vão estragar o carpete. Eles estavam mais preocupados com o carpete do que com as pessoas. Aí o pastor cata uma bacia e lava o pé de todo mundo. E aquele homem lá foi um homem de Deus, né? Meu Deus do céu. E será que a gente está assim, fugindo de Deus nesse nível? Porque fugir de Deus é isso. Fugir de Deus é quando Deus fala para você, abraça o mendigo, ama ele, fala de Jesus para ele. E aí você, não, vai sujar o carpete. Olha como a gente foge de Deus. Né? Olha, você precisa mudar essa vida mundana sua, essa vida... E você fala, não, eu sou perfeito, eu não preciso. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Se Jesus aposentar, eu entro no lugar. Está fugindo de Deus. Você consegue nessa manhã analisar aonde é que você está fugindo de Deus? Você consegue nessa manhã analisar o que Deus tem pedido para você e você não tem feito? Você consegue nessa manhã enxergar se você está longe de Deus e nem percebeu? Quando a palavra vem, ela vem na nossa direção, para nossa auto-reflexão. E eu quero falar um pouco de mim. Todo dia eu preciso analisar, para ver se eu estou longe de Deus ou não. E mesmo pregando a palavra, gritando no púlpito, preste atenção. Todo dia eu estou na igreja, todo dia eu estou envolvido com as coisas de Deus. Eu trabalho na igreja, eu trabalho com as coisas de Deus. Então todo dia eu estou lendo, estou pesquisando, eu estou de uma certa forma envolvido. E mesmo assim eu posso estar longe de Deus, porque eu estou fazendo as coisas no automático. E muitas vezes eu me peguei fazendo as coisas no automático e fugindo de Deus. Muitas vezes eu falei para mim mesmo, não, eu sei que está errado o que eu estou fazendo, mas eu quero que seja assim, igual o Jonas fez. A Bíblia manda que você tem que perdoar o teu inimigo. Não, eu quero matar meu inimigo. Eu sei que eu estou errado, mas eu vou fazer isso. E eu confesso para os irmãos que muitas vezes eu fiz isso. Estava pegando um barco para navegar para longe de Deus. E como que você está nessa manhã? Seu barco está pertinho ou está longe? Jesus está dentro do seu barco mesmo? Uma coisa muito fácil da gente ver se Jesus está dentro do nosso barco ou não. Se a gente está indo na direção dele ou não. É se as nossas atitudes e pensamentos estão de acordo com a vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que acontece muito com vocês. E, gente, tem gente que acha que o pastor é perfeito, que o pastor não peca. A única coisa, talvez, pode ser que nem isso aconteça, que eu devo estar um pouquinho na tua frente, é a experiência. E chamado, Deus me deu um chamado pastoral, mas
Preste atenção, eu sou tão humano quanto você. E eu tenho as mesmas paixões e as mesmas tentações. Então eu não sou Superman, nada disso. Sou um ser humano que carece da graça de Deus. Todos nós estamos no mesmo barco. E eu preciso praticar a Bíblia do mesmo jeito que você pratica. Então, a Ari falou aqui, tem que viver o que prega. Ensinar o que prega. Porque quando você ensina uma coisa que você não vive, aquele ensinamento não tem efeito. Então a gente precisa viver o que a gente está pregando. E eu quero falar uma coisa aqui que eu acho que é uma das coisas que é o problema de todo mundo. Dízimo, oferta. Toda vez que tem desafio de oferta aqui, que a gente faz um desafio às vezes para alavancar alguma coisa que a gente quer construir na igreja, quer fazer aqui, aí eu entro no maior desafio ali, porque eu acho que eu tenho que ser exemplo. E para dar aquela oferta depois? O diabo, ele fala no meu ouvido assim, não dá não. Do mesmo jeito que ele fala no seu. Nossa, você falou que vai dar essa oferta e agora? Aí esses dias mesmo eu olhei no meu cartão lá, na fatura do meu cartão, está caindo a última parcela, porque eu parcelei em 4 vezes a última oferta. Falei, olha, está caindo a última oferta do desafio aqui, no meu cartão. E já teve vezes de eu estar no vermelho apertado e ter que dar o dízimo. Eu já entrei no mês apertado. Eu falava, e agora? Eu tenho que dar o dízimo. Aí vem na minha mente assim, dá só a metade. Vê se você dá seu dízimo inteiro, vê se você dá 10%, dá só 5%. Ah, esse mês não dá primícia não, porque eu faço isso, eu primicio e eu dizimo. Não é um convite para navegar para longe de Deus? Sim ou não? Você está entendendo o que é navegar para longe de Deus? E eu confesso para você, olha aqui para mim, que já teve meses de eu fazer isso. Não agora, lá no passado. Esse mês eu vou dar só 5%. E Deus entende porque eu estou apertado. Sabe o que acontecia? O que acontecia? O outro mês ficava pior. Já aconteceu isso com você, pastor Giane? Olha lá, pastor Giane. Ela é transparente. Eu gosto de gente transparente, tá? Eu não gosto de gente que mente, não. No outro mês que eu não dei o dízimo certo, irmão do céu, aí começava a quebrar cano, e furava o pneu do carro, e bagunçava tudo. Eu falava, meu Deus do céu, meu Deus, por que eu fiz isso? Ó? De repente, a sua vida não está indo para frente, porque você está navegando para longe de Deus. Aí comecei a dar o dízimo certinho, a primícia certinha. Comecei a prosperar. Comecei a viver as promessas. Estou dando um exemplo. Agora, Deus, ele não pede de você só dízimo e oferta. Ele pede seu coração. Ele pede que você conheça Ele. Toda vez que você vem, quanto mais você vier na igreja, mais perto de Deus você vai estar. Porque aqui na igreja, esse é o culto oficial, é o culto que a gente prega, o ritual do culto, né? Mas nenhum culto da igreja é igual. Terça-feira é diferente, quinta-feira é diferente, ontem foi diferente. Então, cada vez que você vem mais perto de Deus você quer estar. Pastor, mas eu tenho que viver na igreja? Não necessariamente, mas se você tem sede de Deus, você quer mais dele. Você tem prazer nas coisas dele. E você quer viver para ele. E não para a sua vida. E aí, quanto mais perto de Jesus você está, mais a palavra dele se cumpre em você.
Billy Graham sempre disse isso. Billy Graham foi um pastor americano, um homem de Deus, que chacoalhou a nossa geração, já morreu. Mas ele sempre falou isso. Satanás sempre tem um barco pronto para quem quer navegar para longe de Jesus. O dia que você falar assim, acho que não estou muito afim de Deus, não. Eu quero dar um rolê diferente. Vai fazer alguém aparecer lá na sua casa para levar você para longe. Vai aparecer uma oportunidade para você sumir. Só que também vão vir as consequências ruins. Toda atitude nossa é uma plantação. Todo pensamento, toda palavra que sai da nossa boca é uma plantação. E aquilo vai produzir fruto. E eu não sei como está a sua vida hoje. Olha para a sua vida, se você está colhendo frutos amargos, é resultado de uma má plantação. Mas Deus é tão bom que Ele dá a oportunidade de você plantar todo dia. Então você pode sim começar a plantar certo hoje. E daqui a alguns dias, ou meses, ou ano, você começa a viver uma excelente colheita. Gente, parece que eu falo grego, que o Espírito Santo faça você entender. Mas tem um monte de gente que não entende. Eu conheço pastores que não vivem os princípios da palavra. E a vida deles é atrasada. Ontem nós tivemos reunião de pastores aqui na igreja. E o pastor João, porque você sabe o que é discípulo? Você tem que ser discípulo de Jesus, tá? Mas quando você tem um pastor, você tem que ser discípulo dele também. Porque você está seguindo Jesus debaixo do cajado de um pastor. E hoje o Jonatas chegou aqui. Cadê o Jonatas? Está lá fora? Ah, está ali. E o Jonatas chegou aqui para mim e falou assim, olha aqui, paizão. Comprei a camisa. Porque outro dia a gente estava conversando. E eu estava falando para ele, vai lá no tal shopping, faz assim que lá é baratinho as coisas. Né? E hoje ele falou para mim, fui lá, comprei a camisa, segui o seu conselho. A partir de hoje eu só vou usar roupa boa. Falei, aí, Jonas, está sendo um excelente discípulo. Porque o discípulo, ele escuta e pratica. Por favor, só não pratique o que eu fizer de errado. Pratique o que eu faço de certo, tá bom? Tem gente que me imita só no que eu erro, não. Quando eu chamar você para vigília, você vem também, tá bom? Quando eu for orar no monte, você vai junto. Imita nas coisas certas, por favor. E o pastor João, que eu estava falando, a pastora Ângela ontem falou assim, pastor, falando para mim, pastor, fala para o pastor João, porque quando o senhor fala, ele obedece. Porque eu falo as coisas, ele não me escuta. Aí o senhor vem e fala a mesma coisa, ele começa a fazer. Aí ele falou assim, lógico, eu tenho que obedecer o pastor, não você. E aí, eu nem lembrava disso, mas um dia eu falei para o pastor João assim, pastor João, vamos reformar essa igreja sua aí? E ele ficou me olhando assim, falei, quando você tem em caixa lá? Eu tenho tanto em caixa. Falei, então vamos torrar esse dinheiro, você está guardando dinheiro para quê? Reforma essa igreja aí, cara. Pinta esse chão aí. Faz isso, faz aquilo. Mas vai ficar caro. Eu falei, não, começa fazendo que Deus vai dando dinheiro. E ele tinha 7 mil reais em caixa. Aí ontem eles testemunharam. Pastor, a gente tinha 7 mil reais em caixa. Nós gastamos 30 lá. E pagamos à vista 22. E financiamos 8. E estamos pagando. Eu não sei de onde surgiu o dinheiro. Eu falei, porque o princípio é, faça que Deus faz o resto. Começa que Deus faz o resto. E eu quero estender essa palavra para você. Você quer fazer alguma coisa na sua vida? Começa que Deus vai dar o resto. Você não precisa ter 100 mil reais para você comprar um carro, não. Você tem 5, dá de entrada que Deus... Mas você mesmo perceber, o carro está quitado. Vai fazendo. Eu comecei a reformar minha casa em 2009. Até hoje eu não terminei. Todo dia eu faço uma coisinha. Às vezes a gente está esperando
juntar 400 mil para comprar uma casa. Não, irmão. Começa com 5 mil que vai dar do mesmo jeito. Vai fazendo. Né? Não existe um momento perfeito, a hora certa. A hora certa é hoje. O melhor momento de você plantar uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Não deu para você plantar o ano passado? Planta agora. Porque vai chegar um momento que a árvore vai crescer. Eu comecei a fazer faculdade há 4 anos atrás. Eu tinha 39 anos. Quantos anos eu tenho, pastora? Porque às vezes eu esqueço. Eu preciso contar. Eu nasci em 81, aí eu fico 91, 2001, 2011, 2021. Eu vou fazer 44 agora, certo? Olha lá, ajuda eu aí, Josué. Você lembra quando eu nasci? Para quem não sabe, Josué é meu pai. Por isso que eu fico bravo com ele, viu, gente? Ele é meu pai. Vamos dar uma salva de palmas para o Josué? O comentarista do culto. Eu falo para ele, você é pai do pastor, você tem que dar exemplo. Entra por aqui, sai por aqui. E é assim mesmo, né? Mas, gente, o que eu estava falando mesmo? Não, mas antes disso. Faculdade, é verdade. Eu tinha 39 anos, eu falei assim, eu estou velho para fazer faculdade. E eu falei, não, eu vou fazer. Gente, já estou terminando, estou no último semestre. Comecei a fazer um estágio lá na IBVN, agora eu sou coreinha da IBVN. Porque pediram para fazer um estágio, o apóstolo agora assinou meu estágio. Eu não podia assinar, porque eu sou o presidente da igreja. E estou feliz da vida, que agora eu tenho faculdade. Tinha uma menina aqui muitos anos atrás que ela falava assim, você tem faculdade? Agora eu tenho faculdade. Gente, você está velho para fazer uma faculdade? Está velho nada, começa. Daqui a pouco você está terminando. Eu estou dando esse exemplo. Passou 4 anos assim, tchup. Então, nada é tarde. Ainda dá tempo de você fazer e o tempo é agora. Amém? Tudo aquilo que você está lá engavetado, lá de projeto, tira da gaveta e começa a fazer em nome de Jesus. Mês que vem eu faço dieta. Não, começa agora. Já come sua salada no almoço. Já começa. Começa já e vai indo. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Não fuja da presença do Senhor. Pastor João, ele ouviu. E ontem ele estava testemunhando aqui o quanto Deus tem prosperado a vida dele. E ele falou assim, desde o primeiro dia que eu ouvi falar de primícia, de tudo, eu comecei a fazer. E eles foram para Porto de Galinhas, ganharam uma viagem para Porto de Galinhas. E ganharam uma viagem para a Espanha. Em dezembro agora eles estão indo para a Espanha. Ganharam a viagem. Deus ou não é? E eles felizes da vida aqui contando. Vale a pena você servir a Deus e obedecer os princípios. Não fuja da presença do Senhor. Tem gente dentro da igreja fugindo de Jesus, querendo buscar abrigo em outros lugares. Olha, qualquer lugar do mundo você vai ter uma alegria passageira. Se você for numa boate, você vai dar risada. Vai ser aquele momento ali de pinga, bagunça. Mas no outro dia você vai acordar com um vazio terrível. O único que vai te dar alegria plena e completa é Jesus. Tudo é passageiro. Vai usar droga, vai acabar o efeito da droga, voltou na deprê de novo. Vai encher a cara, vai acabar o efeito da pinga, voltou na deprê de novo. Vai viajar, achou que para você ser feliz você tem que viajar? Acabou a viagem, vai voltar para a mesma vida. Agora, quando você tem Jesus, todo dia é bom. Você é feliz com o bule de café que você tem. Você é feliz porque Jesus está preenchendo o teu vazio. Não fuja da presença de Jesus. Ontem eu aprendi no filme que todo mundo está buscando Deus de alguma forma. Todo mundo está querendo encontrar Deus de alguma forma. Aí ele acha que a droga vai fazer o lugar de Deus. Ou a prostituição, ou aqueles amigos lá, ficar naquela rodinha lá, no fim da tarde no bar.
de repente, ele acha que a alegria é aquilo. Mas a nossa alegria plena e completa está em Jesus. E quando a gente encontra, quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, a gente entende a razão do porquê a gente vive, do porquê a gente existe. Eu entreguei minha vida para Jesus quando eu tinha 13 ou 14 anos. Tive meus deslizes na minha adolescência, juventude. Nunca usei droga, mas já bebi, já fiquei bêbado. Droga eu nunca usei. Já saí com a mulherada por aí. Mas um dia eu me arrependi. E eu falei assim, nunca mais eu vou sair da presença de Jesus. E eu lembro que eu era jovem quando eu tomei essa decisão. Logo depois comecei a namorar a pastora. Deus já me chamou para o seminário, fui fazer o seminário. E Ele, na misericórdia dEle, me chamou para ser pastor. Comecei a pastorear a primeira igreja que Deus mandou eu pastorear. Eu tinha 24 anos. E logo na sequência, casei. E eu quero dizer para você que eu não me arrependo em nenhum momento. Eu não perdi nenhum dia da minha vida. Pelo contrário, eu me encontrei. Às vezes eu fico, de verdade, não que eu esteja julgando as pessoas, nada disso, mas eu falo, tadinho, né? Olha lá, eles precisam ficar no bar bebendo para ficar ser feliz, tadinhos. Que vida triste. Nossa, é tão gostoso servir a Deus, é tão gostoso saber que você está num lugar seguro, que é a presença de Jesus. Irmão, não troque isso por nada. A igreja não é perfeita. Eu gostei desse filme porque ele conta a igreja certinho, né? As pessoas são imperfeitas. E Deus usa as pessoas imperfeitas. Olha o Lonnie Frisbee, né? Todo orgulhosão lá, achando que era ele que estava fazendo. Mas não era ele, era o Espírito Santo que estava usando ele. Ele achou que era ele, o cara. Às vezes a gente é assim, às vezes a gente acha que é nós, né, que está fazendo alguma coisa. Aí Deus tira você e o negócio continua, só para você ver que não é você. E quem faz é Deus. E Ele vai usando as pessoas, Ele usa quem Ele quiser. Então, preste atenção que você que está vindo para a igreja não é perfeita. Nós somos pessoas imperfeitas. Todo mundo aqui tem defeito. E Deus deseja que a gente ande juntos, suportando uns aos outros. Tem o irmão falso, tem o irmão fofoqueiro, tem o irmão briguento, tem o irmão metido, tem o irmão que acha que é mais rico que os outros, tem o irmão pidoncho que fica pedindo as coisas para os outros. Tem de tudo. Mas é a igreja. Aqui você não está longe de Jesus. E sabe por que tem pessoas imperfeitas? Para a gente desenvolver o amor e o perdão. Para a gente aprender a amar e perdoar as pessoas. Que é o que Deus deseja que a gente seja. Quantos entenderam essa palavra? Diga assim, eu não vou fugir da presença de Deus. Será que você está fugindo? Será que o diabo colocou na tua cabeça assim, não vai mais para a igreja não? Olha aí, as pessoas são hipócritas, são imperfeitas. Será que você tem fugido em não obedecer princípios? Será que você tem fugido amando as coisas desse mundo no lugar das coisas de Deus? Aí é você que tem que saber. Mas essa manhã, Deus está te chamando para perto. Me obedeça, vá para onde eu estou te enviando. E não fuja da minha presença. Vamos ficar de pé. E eu quero orar com vocês nessa manhã. Eu quero orar para duas coisas. Primeiro, para você que estava fugindo, voltar. Olha, eu quero voltar.
E para você que não está fugindo, mas nunca quer fugir, essa é a oração que eu quero fazer. Senhor, eu não quero fugir da tua presença, me ajuda para todos os dias da minha vida eu estar na tua presença. E se por um momento eu ficar meio doido e querer fugir, me traz para perto. Então a primeira oração é para você voltar, a segunda, para você não sair. E você que quer receber essa oração, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar com você. Vem aqui. Para a gente não fugir. E nós vamos entrar agora no mundo espiritual. Você ouviu a palavra. E eu quero que você feche os olhos. E ponha a sua mão assim em posição de receber, como se você estivesse recebendo um presente. E preste atenção aqui. Você vai sentir agora a presença de Jesus. Os pastores vão tocar em você junto comigo. E você vai sentir a presença de Jesus. E eu quero te falar aqui os sintomas. Você vai sentir uma paz. Você vai sentir talvez um arrepio. Você vai sentir talvez a sua mão queimar, seu pé queimar. Algumas pessoas vão perder a força e vai até cair. Não se assuste se isso acontecer com você, porque é o Espírito Santo entrando na sua vida. E quando você cair, você vai sentir paz, você vai sentir o amor. Algumas pessoas vão chorar aqui. Isso é para você entender que Deus está aqui e que você está no lugar certo. Você não está no lugar errado. Jesus está aqui. Enquanto o louvor vai cantar uma música bem suave, você aí na tua mente, você vai falar assim: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero fugir da tua presença. Eu não quero ir para longe da tua presença. E você pode falar aí na tua mente, falar para Deus assim: entra no meu coração, entra na minha mente, domina as minhas emoções, porque eu quero te obedecer. Receba a oração agora em nome de Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor, tem Jesus como seu consolador. O teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se caiu-me ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se
espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como teu consolador. O teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Então louve, simplesmente louve. Cante. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve.
precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, mas ninguém vai fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo, de hoje ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Pode voltar para o teu lugar. Deus te abençoe. Alguém tem um testemunho para contar? Uma bênção, um milagre? Quem tem? Faz tempo que a gente não ouve testemunho aqui. Tem alguém aqui nessa manhã? Queria dizer o que Jesus tem feito aí na sua vida. Ninguém tem? Então vem cá, bem rapidinho. Conta a benção. Graça e paz, irmãos. Somente agradecer a Deus, né? Que eu moro numa chácara, né? Aqui pertinho. E a minha rua ali era tudo emburacada, tudo cheio de buraco. E então nós orando, pedindo ao Senhor que abençoasse a nossa família, a nossa vida. E Deus trabalhou ali na nossa rua, na Rua Santana, né? Hoje a gente já tem um asfalto, não é assim lindo, maravilhoso, mas já tem. E essa semana, com muita oração, né, pedindo a Deus, nós também temos uma ruinha particular nosso lá, né? E a gente precisava também passar um pouco de concreto ali, alguma coisa, um asfalto, alguma coisa. E Deus abençoou a gente conseguiu, né, através de muita oração, muita busca ao Senhor. E Ele abençoou a gente, que está sendo feito ali também, onde eu moro. E Deus está tirando a gente do brejo. Amém? É isso, amém. Amém. É isso aí. Conta, Juscelia, a bênção. Deixa eu virar aqui você. Solta aí. Isso. Aí, ó. Conta. Graças a paz. A minha bênção é que já faz 2 anos, né, que eu tive amputação, e o ano passado estacionou um pouco, mas esse ano Deus tem colocado tanto a mão que, graças a Deus, já me deram alta da médica, né, para colocação da prótese, já da fisioterapia também. E quarta-feira agora já me chamaram para fazer a primeira medição e, se Deus quiser, até o final do mês que vem eu já vou estar com a minha prótese. E porque ia demorar um pouco mais, porque só tem um lugar, que é na casa da criança, que faz, né, pelo SUS. E graças a Deus, essa semana tipo uma loja, né, abriu convênio com o SUS, e eu vou fazer por eles. Então, por isso que tá saindo tão rápido. Então, se Deus quiser, quarta-feira eu já faço o primeiro molde, e até antes do final do mês, se Deus quiser, eu já estou com a minha prótese. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Irmão, nós vamos encerrar o culto então. Vamos ficar de pé. E terça-feira tem o Eva, né, aqui na igreja. Tem o Adão, discipulado com os homens e com as mulheres, né? As mulheres, elas ficam aqui em cima. Fala. Para as meninas aí, terça-feira que vem nós vamos começar uma programação especial do mês do Setembro Amarelo. Para quem não sabe, o Setembro Amarelo é um mês que a gente combate o suicídio.
Então nós vamos tratar vários assuntos aqui sobre desânimo, sobre cansaço, que é o que leva as pessoas, infelizmente, a não querer mais viver, né? E nós somos totalmente a favor da vida. A vida é a coisa mais preciosa que Deus nos deu. Então nós vamos abordar, trabalhar vários assuntos. E você que conhece alguém que está enfrentando uma fase difícil, está com depressão, está tendo crises de ansiedade, convide ela para estar aqui. Esse mês a gente vai ter várias programações. Se você ainda não segue o Instagram do EVA, entra lá, @Ministério EVA, segue o nosso Instagram, que nós vamos colocando lá todas as informações do que vai acontecendo em todas as terças-feiras. Mas acompanhe aí a nossa programação e participe. Deus abençoe. Amém. E quinta-feira tem o 30 semanas, né? Um programa de cura para os nossos maus hábitos. Então, drogas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo isso você pode tratar aqui no 30 semanas. E está em curso, falta só 6 ou 5 semanas, né, para encerrar. Mas você pode vir para você ver como funciona. E o ano que vem, então, fazer o ciclo completo. Amém? Quem está aí, reta final, não falte, que é benção. E sábado, nós não vamos, não sei se vai ter ainda, a gente vai ver o número de inscrições. Talvez a gente tenha alguma atividade aqui, a gente avisa no Zap ou no Instagram da igreja. Amém, gente? Faz assim com a sua mão, então. Pai, abençoa agora a vida de cada um. Leva-os protegidos pela tua mão forte. Dê uma semana vitoriosa para todos. Que essa semana a tua presença vá conosco, abrindo portas, abençoando. Que lá, ao chegarmos lá na nossa casa, que os teus anjos estejam ali, sobrevoando e abençoando. Em nome de Jesus eu oro. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Quem recebe, diga amém. Então, domingo que vem, churrasco. Não falte, hein? Deus abençoe. Vai com Deus. Convide alguém para vir com você. Deus abençoe. Som. Atenção, todos os líderes, reunião lá na sala das crianças, tá bom? Deus abençoe. Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite, você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador. Vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana. E continue aqui no YouTube
assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.